A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Jó, capítulo 41, no versículo 11, que diz: Quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Tudo que existe debaixo do céu é meu. Nós estamos diante de mais um capítulo de número 41 de Jó, onde Deus ele aqui conclui seu segundo discurso, descrevendo o Leviatã, que é uma criatura marinha, assustadora e indomável. Nós lemos nesses 3 últimos capítulos. O propósito não é uma aula de biologia, que Deus está dando ali a Jó, mas uma ilustração de que o ser humano não consegue domar ou derrotar tal animal, muito menos pode questionar, ou se igualar a Deus. Então, nesse capítulo, ele pode ser dividido, vamos dizer, em 3 eixos, principais. Que o primeiro é a impossibilidade humana. Quando nós lemos dentro dos versículos, a partir do versículo 1 até o versículo 11, que o 11 é o nosso texto devocional, aí o Senhor ele diz: Poderás pegar o Leviatã com um anzol ou prender-lhe a língua com uma corda? Poderás pôr-lhe uma corda de junco no nariz ou furar-lhe o queixo com um gancho? Por acaso te fará muitas súplicas ou falará contigo mansamente? Fará ele aliança contigo, de modo que o tomes por servos para sempre? Brincarás com ele como se fosse um pássaro, ou o prenderás numa coleira para tua filha? Os teus sócios o negociarão ou o repartirão entre os comerciantes? Poderás encher-lhe a pele de arpões, ou a cabeça de fisgas? Põe tua mão sobre ele e sempre te lembrarás da luta e nunca mais fará isso. É inútil querer apanhá-lo. Será que não cairás só de vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a incomodá-lo. Quem, pois, se levantaria para me enfrentar? Quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Tudo que existe debaixo do céu é meu. Isso é Deus falando aqui. E vamos usando essa figura, desse animal, como um animal que está na terra, que vive, e eles temem, o homem teme a ele, e o Senhor está se colocando esse animal para mostrar em relação à força, a poder, certeza de que realmente o homem ele ele não tem força, ele não tem nenhum poder, não é maior do que Deus. Então Deus ele faz uma série de perguntas irônicas nesse versículo sobre a força desse animal ali. Então o homem ele não pode, capturá-lo com um anzol, domesticá-lo ou lutar contra ele. Então a lição central é clara. Se o ser humano não tem poder sobre a criação, não pode exigir que o Criador preste contas a ele. Então, Deus está mostrando isso a Jó, porque Jó está cheio dos porquês, perguntando, questionando, mas ele não pode, ele não podemos exigir que Deus preste conta a nós. Vamos ver mais à frente que ele fala sobre a majestade do Criador, no eixo 2. Então, esse texto ele descreve ali a anatomia, formidável, e o terror que o Leviatã causa. Então, chegando a ser comparado, poeticamente, a um dragão. Então, no entanto, por mais forte e impenetrável que a criatura seja, ela está sujeita a Deus. Quem fez o monstro detém todo o controle sobre o universo. Então, aqui o Senhor está mostrando a sua majestade, quando ele diz, lá no versículo de número 12,
Na palavra diz: não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem do seu belo porte. O Senhor está dizendo, que descreve essa anatomia desse animal, que aterroriza, os moradores da terra. Ele vai compará-lo, né? E nós vamos ver que realmente o nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas e ele tem todo o controle, e detém toda a força. Nesses versículos, nesse texto, desses capítulos, ele descreve a anatomia, desse animal, mas temos uma lição para ser aplicada em nossas vidas. E em meio ao sofrimento, nós vamos ver que Jó queria resposta e entender seus porquês. Então, no meio do sofrimento, nem sempre nós vamos ter a resposta de Deus. E no meio do sofrimento, nós não devemos ficar com os nossos porquês, tentar questionar Deus. Deus, ele não dá a Jó, a explicação dos bastidores. Deus não fala que o inimigo ali estava disputando com Deus, Quando ele chegou e assim Jó entrou numa prova, Deus, ele não fala isso para Jó, Mas ele revela a sua grandeza e sabedoria. O Senhor, ele não revela, ele revela o quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão controle ele tem de todas as coisas. Ele não precisou falar para Jó que o inimigo foi ali, Nós falamos nos primeiros capítulos, e ali disse que Jó adorava só pelo que ele tinha, pelo que Deus dava a ele, E Jó perde tudo acontece na vida de Jó, mas Deus não falou isso para ele. Então a verdadeira fé, ela não exige explicação para tudo, porque a fé, ela é confiar no invisível, a gente confiar naquilo que nós não estamos nem vendo, mas temos a certeza de que o Todo-Poderoso, ele pode fazer, ele pode operar. Então não exige explicação para tudo, mas confia no caráter de Deus, Confiamos que Deus, ele pode fazer, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus tem poder sobre as forças mais terríveis do mundo, ele tem controle sobre a nossa vida e nossas dores. Então é isso que nós devemos estar crendo. O nosso Deus, ele tem todo o poder, mesmo que para nós seja impossível, mas não tem nada impossível para Deus. Então que nós possamos ter a nossa fé aumentada, crendo que não tem adversidade, não tem fera, maior, nessa terra, não tem ameaça, não tem nada que seja maior do que Deus. Não tem enfermidade que seja maior do que Deus, não tem governo que seja maior do que Deus, não tem nada, não tem nenhuma causa que seja maior ou impossível, de Deus resolver. Nós precisamos ter fé. Viver pela fé é crer no impossível, no invisível, naquilo que você não viu, mas você está crendo que o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder para fazer. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que você exercite a tua fé, e que o Espírito Santo de Deus, ele fale mais e mais no teu coração.